Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns dos procedimentos de análise da parte 2 do experimento de atrito variável. Então eu vou deixar aberto aqui o roteiro e o apêndice para a gente consultá-los eventualmente. Para quem teve dificuldade na parte 1 de entender as atribuições de sinais nos cálculos das componentes da força de atrito, a gente colocou aqui no apêndice um tópico especificamente para esclarecer por que nas equações 10 e 11 as componentes se calculam dessa forma. Uma vez conhecendo as componentes da força de atrito, a gente reúne condições para estudar como que o vetor força de atrito se comporta ao longo da trajetória da moeda. No item B16, a gente vai analisar como que o módulo se comporta, e no item B17, como que a direção e, portanto, também o sentido se comportam. Então vamos começar? Na parte 1, o último gráfico que a gente fez foi do módulo da força de atrito em função do tempo. O que a gente vai fazer é calcular o valor médio dessa distribuição. No Excel, para a gente calcular a média de um conjunto de dados, a gente usa a fórmula média. E muita atenção, porque essa fórmula tem acento na letra E. Então, eu digito média, aperto a tecla Tab, seleciono o meu conjunto de pontos, fecho parênteses e dou Enter. Para a gente traçar uma reta constante nesse valor médio, a gente precisa de dois pontos, por isso que eu deixei aqui preparada essa pequena tabela. As abscissas são os valores de tempo, então vou colocar o primeiro e o último que eu tenho na minha tabela. As ordenadas são esse próprio valor médio, então eu venho aqui, coloco o sinal de igual e referencio o valor médio que eu acabei de calcular. Para eu inserir um novo conjunto de dados nesse gráfico, eu clico nele, com o botão direito na área onde estão os pontos, eu vou em Selecionar dados. Aqui já aparece essa série de dados correspondente ao conjunto de pontos experimentais que eu já tenho plotados. Para adicionar uma nova, eu clico no botão Adicionar. Os valores em x são os meus instantes de tempo e os valores em y são esse valor médio do módulo da força de atrito. Vou dar OK e OK de novo. Perceba que os dois pontos aparecem aqui dispostos em vermelho. Então, vou clicar nesse conjunto de dados, os dois pontinhos vão ser selecionados. Com o botão direito, eu vou em adicionar linha de tendência. E perceba que automaticamente o Excel já coloca para mim uma linha pontilhada. Mas eu posso ir lá e alterar o tipo de linha para contínua. Para cada situação experimental, os pontos vão flutuar em torno desse valor médio de um jeito diferente. Para a gente analisar realmente se esses pontos se referem a uma distribuição em torno de um valor constante, a gente precisa considerar não a própria incerteza experimental que a gente calculou, mas sim o desvio padrão dessa distribuição. Então, nesse lugar onde eu coloquei a incerteza, eu vou substituir esse valor por igual desvipad dessa distribuição aqui. Fecho parênteses e dou Enter. Perceba que nesse caso eu encontrei um valor maior que o anterior, mas dependendo da qualidade dos seus dados e das especificidades da situação que você analisou, esse valor pode ser até menor. Ao analisar esse gráfico, a gente pode perceber que 11 dos 34 pontos não cortam dentro de um desvio padrão essa reta do valor médio. Então, assumindo que a distribuição desses pontos é gaussiana, a gente pode afirmar que sim, o módulo da força de atrito é uma grandeza constante. Claro, dentro da flutuação dos meus dados experimentais. E, portanto, esse valor médio da força de atrito ele é representativo para a minha situação. E a incerteza desse valor médio vai ser aquela velha fórmula que a gente já conhecia, sigma da minha distribuição dividido pela raiz do número de dados. Para eu calcular isso no Excel, eu vou lá, coloco o sinal de igual. Então, vai ser o desvio padrão da distribuição que eu tenho dividido pela raiz quadrada do número de dados que eu tenho. Para calculá-lo, eu posso usar uma das fórmulas de contagem do Excel. Por exemplo, a fórmula conte.num. Essa fórmula conta para mim quantos números eu tenho dentro de uma certa matriz. E essa matriz são os próprios valores do módulo da força de atrito em função do tempo. Fecho parênteses e dou Enter. Ainda no item B16, é pedido para a gente calcular o coeficiente de atrito, uma vez conhecendo esse valor médio do módulo da força de atrito. Então, uma vez que o módulo da força de atrito é o próprio produto entre o coeficiente de atrito e o módulo da força normal, para a gente calcular esse coeficiente, basta fazer a divisão entre o módulo da força de atrito e o módulo da força normal. Então, eu vou lá, coloco o sinal de igual, vai ser a força de atrito dividido pelo módulo da força normal.
E a força normal é a própria componente do peso que não interfere no movimento, mg cosseno θ. Então, eu vou abrir parênteses e fazer o produto, m vezes g vezes cosseno do ângulo θ de inclinação do plano. Fecho os dois parênteses e dou Enter. Uma vez que as incertezas da massa, da aceleração da gravidade e do ângulo θ foram ignoradas, a única incerteza que vai influenciar na incerteza do coeficiente de atrito é a própria incerteza do valor médio da força de atrito. E para calculá-la, a gente procede da mesma forma. Você pode fazer a propagação das incertezas para conferir. Então, vai ser igual a incerteza da força de atrito que eu tenho, dividido por mg vezes cosseno de θ novamente. m vezes g vezes cosseno do ângulo θ, fecho parênteses e dou Enter. Lá no apêndice, no segundo tópico, vocês podem conferir uma explicação um pouco mais detalhada a respeito de como a gente chegou nessa conclusão, que é sobretudo estatística para o módulo da força de atrito. No item B17 do roteiro, a gente vai investigar como que a direção do vetor força de atrito se comporta ao longo da trajetória da moeda. E para proceder com essa investigação, a gente vai calcular qual que é o ângulo entre os vetores velocidade e força de atrito para tentar verificar se realmente a força de atrito é oposta ao movimento. Para fazer esse cálculo, a gente vai recorrer ao produto vetorial, que é uma operação que depende diretamente do ângulo entre um vetor e o outro. No apêndice, vocês podem conferir como que a gente faz esse cálculo e perceba, ao longo da explicação, que a gente vai precisar pegar o resultado de um arcosseno e tirá-lo de uma constante π, uma vez que o comportamento dos vetores necessita dessa correção. Então, vamos implementar essa fórmula na tabela? O ângulo alfa a cada instante vai ser igual a π, e π no Excel é uma função, então eu preciso abrir e fechar parênteses, menos o arcosseno, então eu vou usar a função asseno, tab, de um quociente. Então, eu vou abrir e fechar parênteses para o numerador, dividido, abrir e fechar parênteses para o denominador. O numerador vai ser o módulo do produto vetorial. E para fazê-lo, a gente vai fazer Vx vezes φ y menos Vy vezes φ x. O denominador vai ser o produto dos módulos da velocidade pela força de atrito. Então, vou dar Enter e fazer esse cálculo para todos os instantes. Com relação à incerteza do ângulo alfa, trata-se de uma propagação de incertezas complicada, mas o resultado dela é aproximadamente o seguinte: a incerteza do ângulo alfa é igual à incerteza da força de atrito, do módulo dela, dividido pelo próprio valor desse módulo. Como a gente assumiu pelo gráfico que a força de atrito tem módulo constante dentro da flutuação dos dados, a gente vai fazer o seguinte: a incerteza para cada valor calculado de alfa vai ser igual à incerteza de cada um dos valores de força de atrito dividido pelo valor representativo delas, que é o valor médio. Ainda no item B17, é pedido para a gente construir o gráfico desse ângulo alfa em função do tempo. Eu já tenho esse gráfico preparado aqui. E é pedido também para que nesse gráfico a gente construa uma reta no valor esperado. O valor que a gente espera é aquele que corrobore a lei empírica, que afirma que a força de atrito é sempre oposta à direção do movimento, ou seja, oposta à velocidade. A oposição entre vetores corresponde a um ângulo de 180 graus, e em radianos esse valor é π. Então, para a gente traçar essa reta, eu vou proceder da forma análoga com que a gente fez a reta no valor médio no gráfico da força de atrito. Vamos lá? O instante que eu vou utilizar é novamente o inicial e o final. E o valor esperado de alfa é igual a π. Não esqueça dos parênteses, porque no Excel π é uma função. E para inserir essa reta novamente, eu vou selecionar dados, adicionar um novo conjunto de dados, os valores em x são os instantes de tempo, os valores em y são os valores π. E para adicionar a linha de tendência, eu vou lá e coloco ela como uma linha contínua. A gente pode proceder nesse gráfico com uma análise parecida com o que a gente fez no primeiro. Nesse caso, porém, perceba como a escala atrapalha a nossa visualização. Para a gente corrigir isso, a gente pode dar um duplo clique nos valores do eixo
e modificar à mão os valores da escala. Então, vou colocar, por exemplo, entre 2 e 4. Enter. E perceba que agora fica mais fácil da gente analisar esses pontos. Para essa situação que foi analisada, uma coisa em particular acontece. Os últimos valores do ângulo alfa são exatamente iguais aos valores esperados. Se a gente for ver, esses últimos valores correspondem ao seguinte fato. O movimento na direção x cessou, ou seja, os valores de φ x também zeraram. Isso implica que esse valor de 3,14 é justamente porque a velocidade está para baixo e a força de atrito está para cima. Logo, para não ter perda de generalidade, a gente vai analisar a flutuação apenas dos pontos que não correspondem a esses 6 finais. Dos 28 pontos restantes, 19 cortam essa linha do valor esperado em menos de um desvio padrão. Isso corrobora pontos de uma distribuição gaussiana em torno de valor esperado. Então, por esse gráfico, a gente pode sim assumir que o ângulo alfa é compatível com π radianos. Se o seu gráfico, dependendo da precisão dos seus dados, não corroborar isso, você pode partir para essa análise de compatibilidade a partir de um outro método, que consiste em você comparar o valor médio da sua distribuição com o valor esperado. Então, vamos calcular esse valor médio? O valor médio de alfa vai ser igual à média da minha distribuição, fecha parênteses e Enter, e a incerteza desse valor médio vai ser igual à incerteza dos pontos que eu tenho, dividido pela raiz do número de dados que eu tenho. E para isso eu vou usar a função continuum. Fecho parênteses e dou Enter. Perceba que eu cheguei em 3,15 mais ou menos 0,04. Dentro de um desvio padrão, esse ângulo alfa está compatível com 3,14, que é o valor de π. E você pode estar se perguntando, né? Talvez essa média seja tão próxima de π pelo fato simples de eu ter incluso no cálculo esses últimos valores. Então eu posso simplesmente ignorá-los e vamos ver o que acontece. Vou dar Enter e a mesma coisa para a contagem deles. Eu obtive 3,16 mais ou menos 0,04. Ou seja, mesmo considerando só os pontos que flutuam, a gente ainda chega na mesma conclusão. Eu vou dar Ctrl Z para as duas coisas. Então, seja pelo gráfico, seja pela análise do valor médio, a gente pode concluir que os vetores força de atrito e velocidade são, dentro da flutuação dos dados, opostos ao longo de toda a trajetória. E dessa forma, a partir das duas conclusões que a gente teve, pelo primeiro gráfico, de que o módulo da força de atrito é constante em função do tempo, e pelo segundo, de que os vetores força de atrito e velocidade são opostos entre si, a gente confirmou que dentro da flutuação dos dados, as leis empíricas do atrito cinético se verificam. Então, a gente pode se valer dessas leis para elaborar um modelo e tentar, teoricamente, ver se a gente consegue prever a trajetória da moeda. Lá no roteiro, o item B18 enuncia para a gente o modelo e desenvolve os cálculos até obter um par de equações diferenciais para as velocidades. Perceba que essas equações são acopladas, porque o Vy aparece na equação do Vx e vice-versa. Além disso, elas não são lineares, por causa das raízes e dos expoentes do Vx e do Vy. Essas equações não têm solução analítica. A gente não consegue resolver a equação diferencial das velocidades e chegar numa função horária cuja expressão matemática a gente consiga escrever. Por isso, só a partir de uma integração numérica que a gente vai conseguir calcular as velocidades e, consequentemente, as posições ocupadas pela moeda. Para fazer os cálculos com base nesse modelo, a gente vai usar as equações 22, 23 e 24. O intervalo de tempo que a gente vai usar é o próprio intervalo de tempo entre dois quadros. Para calcular as velocidades em instantes posteriores, a gente vai usar a velocidade no instante anterior mais a aceleração vezes o tempo. Para as posições, a posição no instante posterior vai ser a posição no instante anterior a ela mais a velocidade naquele instante vezes o tempo. Então, voltando para a nossa planilha, vamos implementar essas fórmulas do modelo. O intervalo de tempo que a gente vai utilizar entre dois pontos de cálculo sucessivos é o intervalo de tempo entre dois quadros. Então, eu vou pegar, por exemplo, o segundo menos o primeiro.
Para a gente proceder com essa integração numérica, a gente tem que escolher um instante inicial para o qual a gente vai fazer os cálculos. E é interessante que nesse instante a gente conheça posições iniciais e velocidades iniciais. Então, para a gente poder fazer uma correlação com os dados experimentais, eu vou escolher como primeiro instante o segundo da minha tabela, uma vez que nele eu conheço estimativas para a minha posição inicial e velocidade inicial. Logo, a minha posição inicial vai ser a posição que eu tenho, 2,10, e isso vai valer também para o y, para o vx e para o vy. O módulo da velocidade vai ser igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de vx e vy. Fecha parênteses e Enter. E aí vamos voltar lá para o roteiro para ver quais são as fórmulas das acelerações. Em relação ao x, a gente vai precisar conhecer o coeficiente de atrito, o produto da gravidade pelo cosseno do ângulo θ, bem como o Vx e o módulo da velocidade. Por isso que eu deixei aqui na minha tabela essas células auxiliares. A minha primeira estimativa para o coeficiente de atrito vai ser o próprio valor que eu calculei, 0,720. G vezes seno e G vezes cosseno também serão úteis. Então vamos lá? G vezes seno vai ser igual a gravidade vezes o seno do ângulo θ, fecha parênteses e Enter, e G vezes cosseno vai ser igual a gravidade vezes o cosseno do ângulo θ, fecha parênteses e Enter. Nos cálculos das acelerações AX e AY, a gente vai ter que tomar o cuidado de fixar as células corretas quando elas não tiverem conteúdo abaixo delas. O AX vai ser igual a menos o coeficiente de atrito multiplicado por G vezes cosseno θ vezes Vx sobre V. Enter. Perceba que quando eu for arrastar para baixo, eu vou ter valores de Vx e de V, só que eu não vou ter valores nem do coeficiente de atrito e nem de G cosseno θ. Portanto, eu preciso fixá-los. Então, o coeficiente de atrito, eu aperto F4 para essa célula, bem como para o G vezes cosseno θ. Agora eu posso dar Enter. E para o cálculo do AY vai ser algo análogo. O AY é igual a menos o coeficiente de atrito vezes G cosseno θ vezes Vy sobre V menos G seno θ. Perceba que nesse caso eu vou ter que fixar o coeficiente de atrito, F4, G vezes cosseno de θ, F4, Vy sobre V não é necessário e G seno θ é necessário. Então, vou dar Enter. O próximo instante de tempo vai ser igual ao anterior, somado com o intervalo de tempo. Como na hora de arrastar não tenho nada aqui embaixo, eu vou ter que fixá-lo também. F4 e Enter. A posição x vai ser igual à anterior, somada com o produto de Vx vezes o intervalo de tempo. Então, é mais Vx vezes o ΔT, F4 e Enter. O y, mesma coisa, vai ser igual a posição y anterior mais Vy vezes o intervalo de tempo, F4. A velocidade em x vai ser igual à anterior, somada com a aceleração em x, vezes o intervalo de tempo, F4 e Enter. A velocidade em y também vai ser igual à velocidade anterior, somada com a aceleração em y, vezes o intervalo de tempo, F4 e Enter. O módulo da velocidade se calcula da mesma forma, bem como o AX e o AY. Uma vez tendo todas as fórmulas implementadas, a gente pode partir dessa segunda linha e arrastar até o instante que a gente quiser. Perceba que como a gente começou pelo segundo instante lido nos quadros, a gente tem que ir até o instante 0,4646. Então aqui eu vou arrastar até a penúltima linha, para não invadir instantes para além daqueles que eu conheço. No item B19 do roteiro, é pedido para a gente comparar as posições calculadas por integração numérica com aquelas lidas nos quadros. E a melhor forma de fazer isso é a gente colocar num mesmo sistema de eixos ambas as trajetórias. E eu já deixei aqui construído esse gráfico. Para a trajetória experimental, ou seja, aquela que a gente leu nos quadros, eu deixei cruzinhas azuis. Para aquela que a gente calculou a partir do modelo teórico, eu deixei círculos vermelhos.
Perceba que por mais que as condições iniciais e os valores de gravidade, massa, ângulo de inclinação do plano e também o coeficiente de atrito sejam aqueles que eu calculei experimentalmente, as trajetórias estão levemente diferentes. Para fazer o ajuste, tal qual o item B19 orienta, a gente precisa modificar levemente alguns dos parâmetros. Eu não vou fazer aqui um ajuste completo, mas eu deixei sombreadas as células respectivas àquilo que a gente pode mudar. Como a gente ignorou as incertezas em m, g e θ, a gente não vai considerar mudanças nesses parâmetros. A gente vai mudar apenas as condições iniciais, em posição e velocidade, ou o valor do coeficiente de atrito. Eu vou fazer uma alteração, por exemplo, no coeficiente de atrito, para vocês verem o efeito dela. De 0,72, eu vou mudar, por exemplo, para 0,65. Perceba que a trajetória levemente se altera. Vou dar um Ctrl Z. Vamos mudar, por exemplo, a velocidade em x, de 76 para 70. Perceba também que tem uma leve mudança. Vou dar Ctrl Z. Em VY, de 142, eu vou aumentar, por exemplo, para 150. Veja o efeito de mudança também. Vou dar Ctrl Z de novo. A ideia é essa, é a gente ir ajustando essas condições iniciais e esse parâmetro para que as trajetórias casem uma com a outra e perceba como esses valores, tanto de posição, quanto velocidade, quanto de coeficiente de atrito, possuem incertezas experimentais que a gente calculou anteriormente, essas alterações precisam estar dentro dessas incertezas. Perceba que esse gráfico de trajetória ele precisa ser isométrico, ou seja, as escalas em x e em y precisam ter o mesmo tamanho, justamente para que a forma que a gente veja da trajetória ao longo dos gráficos seja realista ou minimamente proporcional àquela que a gente veria de fato sobre o plano inclinado. Na seção C do roteiro, de procedimentos de elaboração do relatório, a gente incluiu o mínimo que a gente gostaria que vocês incluíssem no relatório final desse experimento. Claro que vocês podem ir além, mas a gente gostaria que vocês minimamente seguissem esses passos para que exista uma ordem e também uma objetividade na hora da correção. Bom, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse vídeo e até as próximas oportunidades.